bom? Hoje eu tô aqui mais uma vez para falar da segunda temporada de The Witcher, mas dessa vez eu vim trazer um livro versus série. O que rola de diferente dos livros do Andrei para a adaptação da Netflix? Se você não é inscrito no canal, não esquece de seguir e ativar o sininho para avisar quando tem vídeo novo. E não esquece de curtir esse vídeo, porque eu sempre trago as novidades. Eu sei que The Witcher não é mais novidade, mas como eu comentei nos meus vídeos anteriores, inclusive vou deixar aqui mais uma vez a playlist que tenho no canal sobre The Witcher, a série da Netflix veio muito rápido, ela veio e foi muito rápido, foi uma coisa assim muito efêmera. Hoje eu tô bem poética, mas eles liberaram a temporada completa e daí a gente fica com tempo sobrando. E saudades de The Witcher. Eu já fiz um vídeo falando da segunda temporada sem spoiler. Esse aqui vai ter spoilers, tá? E eu vou trazer aqui algumas diferenças básicas e algumas não tão básicas do livro pra a série. Primeira coisa que eu já havia comentado é que a primeira temporada ela adaptou mais os dois primeiros livros, que são as novelas, já falei isso aqui várias vezes, e a segunda temporada ela foca principalmente no livro O Sangue dos Elfos. Por que principalmente? Porque ela vai adiantar alguns acontecimentos lá do quinto, sexto livro. Mas vamos lá. Primeira diferença é logo no primeiro episódio. O primeiro episódio ele é baseado no primeiro livro, que é O Último Desejo, no conto Um Grão de Veracidade. Lá a gente conhece a Nivellen e a sua maldição e a Verina. Porém, uma pequenina diferença. A Ciri nem era nascida, tá? O livro O Último Desejo, como o próprio nome diz, ele leva o nome do conto principal, que é onde o Geralt conhece a Yennefer, muito antes da Ciri nascer, muito antes dele ter uma criança surpresa. Ou seja, quando ele conheceu Nivellen, ele não poderia nem saber da existência da Ciri. Ou seja, na série isso é diferente. Na série ele está indo para Kaer Morhen e lá ele conhece o Nivellen junto com a Ciri. Honestamente, isso não fez muita diferença não. O que dá a entender de diferente aqui é que o Geralt já conhecia o Nivellen de uma forma diferente. O contexto em si ficou um pouquinho diferente. Mas no fim das contas não fez muita diferença no final, que é a Verina morta. E ponto. Isso aí, o livro e a série terminaram iguaizinhos. Segunda coisa que é diferente. Chegando em Kaer Morhen, primeiro que a gente vê ali alguns bruxos. Tem pelo menos ali, chutando por alto, se eu não me engano, tem pelo menos uns 8 ou 9 ali no salão. Mas, como a gente já tinha visto até na própria animação, o Nightmare of the Wolf, os bruxos são praticamente extintos. Então, na real, tem tipo uns 6 nos livros. Então, isso também é uma diferença. Mas é entendível e também não alterou muita coisa. Mas uma coisa fez sim diferença, que foi a recepção. Como o Geralt foi recebido com a Ciri pelos bruxos. Isso sim foi bastante diferente. E já que eu tô falando dos bruxos, vamos falar do Eskel. Primeiro que nos livros o Eskel ele nem morre. Inclusive, ele também tem uma criança surpresa, ele dá umas conversadas ali com o Geralt, ele faz parte também da jornada da Ciri, não tem todo aquele rolê com o monstro e que ele se transforma e que ele precisa morrer para salvar a vida do Vesemir. Nada daquilo ali acontece. E não só falando do Eskel, mas, como eu comentei, toda a relação dos bruxos com a Ciri é diferente. Primeiro que a Ciri ela é bem mais nova nos livros, tá? Ela tem em torno de, acho que 9, 11 anos, se eu não me engano, ali naquele momento. Então ela é criança. E eles automaticamente ficam com essa relação meio que de pai. Então a recepção da Ciri nos livros é bem diferente, principalmente vindo do Lambert. O Eskel ele mal aparece, tá? É que era uma coisa que a gente já tinha especulado até dos trailers, que ele não estava aparecendo muito, porque ele morre. Mas, falando dos livros, o Lambert, ele tem uma relação muito boa com a Ciri. Na verdade, todos os bruxos têm. Então, isso é bastante diferente. Eles foram bem recebidos, não tinha aquela rixazinha, nem... porque é a princesinha e tal. Não, nada disso tem, o Lash não tem, nada disso aí rola.
que acontece nos livros quando Ciri e Geralt chegam a Kaer Morhen? Sim, tem todo aquele rolê do Vesemir. A atriz de fato vai atrás. Então vou fazer aqui um parênteses para falar um pouco das diferenças da atriz. Primeiro, eu sei que eu falei no último vídeo sem spoilers da questão do cabelo dela. Aqui, já que eu tô falando com spoilers, eu posso falar um pouquinho mais. Na verdade, lá na batalha, a atriz ela teve boa parte do seu corpo queimado. Inclusive seu cabelo. Ela perdeu todo o cabelo. Mas, obviamente, por magia, ela... Não sei, o feitiço rola lá, ela coloca. Então, tipo, você consegue ver na série ela conversando, né, com a Yennefer, que ela não quer tirar as cicatrizes e tal. E eu acredito que eles terem trocado a peruca ou a cor do cabelo dela tenha sido pra simbolizar isso. Qual é o ponto que eu não gosto? Porque assim, nos livros, a atriz de fato ela é ruiva dos cabelos cacheados. Arruivado, se eu não me engano, castanho arruivado, alguma coisa desse tipo. E aqui na série, na primeira temporada, ela veio com cabelos castanhos, mas cacheados, que pra mim tava perfeito, gente, tava maravilhoso. Aí daí agora, trocaram a cor do cabelo dela, ficou estranho. Pra mim, pode parecer uma coisa simples, mas pra mim pareceu uma tintura que deu ruim. Não sei se esse foi o jeito da série tentar simbolizar que algo tinha acontecido com o cabelo dela, mas se você não lê os livros, não vai ficar claro pra você que ela de fato perdeu, e ela perdeu o cabelo dela. Perdeu todo o cabelo. E isso pra personagem faz bastante diferença. A atriz ela é caracterizada pelo seu cabelo, ela mesma comenta isso nos livros, que o cabelo é meio que sua marca registrada, que ela tem muito orgulho. Então após a batalha, quando ela perde o cabelo, obviamente ela vai ficar abalada. Mas isso aí ocorreu de diferente. Voltando então aqui pra livro versus série, de fato ela vai até Kaer Morhen pra vir encontrar a Ciri, Geralt, blá blá blá, ela tenta ajudar a Ciri, não consegue, mas uma grande diferença é que quando eles estão indo lá pro santuário da deusa Melitele, vão Geralt, Triss e Ciri juntos, os três vão, inclusive a Triss adoece, e é aí que eles encontram aqueles anões. Então essa parte da Triss mudou bastante. Todo o arco dela com o Geralt mudou drasticamente. É entendível porque, já que a gente vai ter a Yennefer também de uma forma muito diferente, honestamente essa parte da Triss eu não senti tanta falta, porque realmente ia tomar muito tempo a viagem deles, porque tem muita informação que você pega durante a viagem, principalmente coisa de políticas, de falas, de conversas, que aqui na série foram trazidas em arcos, por exemplo, da Fringilla, né? Que nos livros ela já não aparece tanto. Então, uma informação foi trocada pela outra e ficou tudo bem nesse caso com relação à Triss. E aí, então, vamos falar da Yennefer. Primeira coisa, a Yennefer ela nunca perde os seus poderes, tá? Após a Batalha de Soden, ela perde a visão nos livros, momentaneamente, mas é magicamente retornada, digamos assim, essa sua visão. Claro que isso deixa cicatrizes psicológicas na personagem, mas ela nunca perde os poderes. Ou seja, ela nunca trai o Geralt. Isso é um ponto-chave. Porque a Yennefer, ela tem um grande papel na formação da Ciri. Então, de fato, como eu comentei, aquela história de Kaer Morhen acontece e aí eles vão para o santuário da deusa Melitele, mas não é que tipo a Yennefer foi atrás da Ciri e descobriu que eles estavam lá na Melitele. Não, nada disso acontece porque o Geralt, na verdade, a Triss chega pro Geralt e diz, ó, eu não vou conseguir ajudá-la, tá? As habilidades dela estão além das minhas, você vai precisar chamá-la. Ou seja, chamar a Yennefer, que era uma coisa que o Geralt não queria, porque de fato eles já tinham tido um relacionamento, eu comentei isso no vídeo anterior, mas ele termina pedindo ajuda da Yennefer, e a Yennefer, ela é muito uma figura materna para Ciri, tanto na questão de poderes, quanto na questão de educação mesmo. Isso é muito diferente, a Yennefer nunca trai o Geralt, ela, inclusive, ela tanto tem os seus poderes que, por exemplo, lembra daquela cena lá do Jaskier sendo torturado e tal? Isso acontece um pouquinho diferente, porque o Jaskier nos livros ele é capturado pelo Rience e de fato a Yennefer queima o rosto dele, mas é com seus próprios poderes. De fato a magia de fogo não é muito recomendada, mas a Yennefer ela usa e ela é boa nisso, então ela queima a cara do cara. Tudo bem, eu entendi que eles
No fim terminou do mesmo jeito, o Rhaenys continuou com ódio dela por ela ter queimado a sua cara, mas foi de uma forma bem diferente, porque Yennefer nunca perdeu os poderes. Porque Voleth Meir também não existe. Essa figura dessa mãe imortal que aparece aí na série, que tanto a Francesca, quanto a Yennefer, quanto a Fringilla encontram, o arco dessas três não existe. Nos livros elas não encontram dessa forma, então como eu comentei, a Yennefer nunca traiu o Geralt porque ela nunca precisou, ela nunca perdeu os seus poderes. Uma outra coisa, então, já que eu falei da Fringilla, a Fringilla, ela mal aparece nesse contexto. Então, claro que ela continua ali por trás da história, mas ela só vai ter mais importância bem mais na frente nos livros. Inclusive, ela e o Geralt têm um relacionamento depois. Eu quero saber como é que isso vai funcionar na série. Mas o papel da Fringilla é completamente diferente. Na verdade, o arco de Nilfgaard, como ele não foi tão fiel na primeira temporada, agora na segunda também não foi tão fácil de, digamos, consertar. Porque o que acontece? De fato, o Império Nilfgaardiano é governado por esse Emir, tá? Só que, por exemplo, é ele que declara que a Francesca é a rainha dos elfos. Então não é a Fringilla que traz, que tenta. Todo aquele babado da Francesca fica grávida. Nada daquilo acontece, tá? Nada disso acontece. De fato, as elfas estão com problemas para ter filho e ela não tem filho, não tem nada, aquilo ali, tudo aquilo ali não acontece. Eu não vou dizer que eu não gostei, eu gostei, mas eu quero saber como é que a terceira temporada vai se desenrolar com base nesses fatos. Mas todo aquele papel da Fringilla de tentar ajudar os elfos, nada daquilo ali acontece daquele jeito, nada daquilo ali rola. Então, o Emir é que declara que a Francesca é a rainha lá dos Elfos Livres. E, inclusive, uma coisa muito importante é que a série já trouxe o fato de que o Emir é o pai da Ciri. Que sim, é real nos livros, mas também isso vai aparecer lá no final. E uma coisa que eu tô falando de Ciri, a Lara Dorne que aparece lá no final dos livros, porque toda essa questão da linhagem da Ciri, tudo aquilo ali acontece nos livros, inclusive aquela cena que apareceu lá da Triss e da Ciri tendo aquela visão, meio que explicando, aquilo ali também acontece, tá? Aquela figura de fato existe. Não é exatamente daquela forma, mas a história é real e de fato Calanthe escondeu a linhagem para que Ciri não fosse morta, porque esse é um dos motivos também que ela tem tanto ódio dos elfos, porque ela sabe que ela precisa esconder a Ciri, porque a Pavetta tinha poderes e a Ciri provavelmente teria, então todo aquele rolê também é real. Só que assim, como eu comentei, bem mais pra frente, todo esse babado da Lara Dorne só vai aparecer lá pelo batismo de fogo. Então a série já veio amarrando, o que também é lógico para dar um grande gancho ali no final da temporada. Porque, claro, a gente tem esses dois principais ganchos na segunda temporada. Primeiro, esse rolê de que o Emir é o pai da Ciri. E segundo, a Wild Hunt, que se conecta com o game, como eu comentei, cria aquele meio multiverso do The Witcher. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Não se preocupem que eu não vou passar anos sem falar de The Witcher, até porque tem uma série spin-off confirmada já, então vamos falar muito de The Witcher por aqui. Porém, uma outra diferença que também vimos da série para os livros é o Uco Draenor e Fen. Primeiro que a Fen nos livros é um homem, eles são irmãos, e de fato tem esse rolê que muita gente pensa que é uma pessoa só. Eu gostei que a série trouxe um homem e uma mulher. Eles são sim esses advogados que prestam serviço, mas que são muito fofoqueiros. Porém, o contexto em que o Geralt os conhece é completamente diferente. Não tem nada a ver dele estar investigando o poder da Ciri, nem os monólitos, nem nada daquilo ali, não. É um serviço completamente diferente que ele está fazendo, mas eu gostei de como a série abordou esses personagens. Eu achei que, apesar de ser num contexto diferente, veio até para melhor, porque é uma adaptação, então tem informações que ficam difíceis de trazer, tipo de onde que o Geralt ou de onde que o espectador ia tirar certo tipo de informação. Eu gostei que funciona meio que como um Deus Ex Machina, porque é tipo do nada, tá, como é que aqueles dois sabem disso aí? Mas a informação chegou pra gente, eu achei que ficou bem explicado, então esses dois aí eu gostei. O Jaskier, eu não preciso nem falar que ele é diferente dos livros, porque o nome dele já é diferente.
Mas o Haskill, ele é um personagem que a gente vai passar a mão na cabeça, porque ele continua maravilhoso. Inclusive eu também adorei aquela música. Eu não sei se me tocou tanto quanto a primeira, mas é tão boa quanto. O Haskill tá maravilhoso, continua um personagem muito bom. E também já era entendível e sabido que ele ia aparecer um pouco menos agora nessa segunda temporada. Mas no geral, todo o contexto dos elfos e toda essa política, a série deu uma boa adiantada, porque isso ia aparecer um pouco depois. A parte da Irmandade, algumas coisas também são um pouco diferentes, mas ainda vamos ter muita coisa ali acontecendo em Tenet na terceira temporada. Eu confesso que algumas coisas eu achava que iam acontecer agora já, mas foi realmente muita coisa em 8 episódios que eu também já comentei que preferia muito que tivessem sido semanais. Mas, em geral, essas foram as diferenças principais entre os livros do Andrei e a série da Netflix. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma diferença que você observou que eu não comentei. Um beijo e até a próxima.